queridos, o presbitério da Bahia, que é o concílio que nos superintende, ao qual estamos jurisdicionados, se reuniu de quinta-feira até ontem, aqui mesmo nas dependências de nossa igreja, e dentre muitas deliberações, o presbitério decidiu aprovar as candidaturas, uma à licenciatura e outra à ordenação ao Sagrado Ministério de irmãos da nossa igreja. De modo que essa é uma noite histórica para todos nós, de grande alegria. Estamos recebendo aqui uma comissão do presbitério, que vai ser responsável por essa cerimônia de ordenação e de licenciatura dos nossos irmãos. E o presidente do nosso presbitério está conosco hoje, capitaneando essa comissão. Eu vou lhe passar a palavra, ele vai pregar a mensagem do Evangelho e depois nós vamos, com muita alegria, impor as mãos sobre esses irmãos para louvor do nome do nosso Deus. Irmãos, graça, misericórdia e paz de Jesus. Com muita alegria que nós voltamos aqui à Igreja da Bahia e, como já foi falado, essa de fato é uma noite histórica de alegria, porque o Senhor tem feito prosperar os seus caminhos, promovendo o avanço da sua igreja através de estabelecimento de novos trabalhos e da licenciatura e ordenação de novos obreiros, não é? De maneira que nosso coração se alegra. O presbitério da Bahia tem provado de um momento de muita graça da parte de Deus, porque nós não somente estamos hoje ordenando o nosso irmão João Coelho e licenciando o nosso irmão Jean, mas encaminhamos também mais 2 candidatos aos seminários. Não é? O nosso irmão presbítero Hipólito, lá da igreja do CIEP, foi encaminhado ao Seminário Presbiteriano do Sul, e o nosso irmão Jocélio, não é? Que é fruto do trabalho de uma congregação dessa igreja, lá da congregação 2 de Julho, que fica no Lar de Betânia, foi encaminhado ao Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, de modo que nós temos nos alegrado. Talvez em algum tempo da sua vida cristã, sobretudo nesses dias de muita confusão, você possa estar frustrado, achando, poxa, parece que a minha igreja não está crescendo, não é? Possivelmente, se você tem olhado para esses movimentos carismáticos que se estabeleceram há poucos anos e computado números sem esquecer da fidelidade, esquecendo da fidelidade à Escritura, não é? Nosso crescimento é um crescimento sadio e promovido pela pregação e exposição da palavra de Deus, de modo que nós nos alegramos no Senhor, porque Ele está fazendo uma obra tremenda na vida da sua igreja, sobretudo conservando os princípios confessionais que nós recebemos como legado teológico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bom, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 2, mesmo assentados, acompanhe comigo aí a leitura dos versos do 12 até o 22. Evangelho de João, capítulo 2, versos do 12 ao 22. A palavra de Deus nos diz assim: depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas,
Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vamos orar mais uma vez, rogando a Deus que faça desse texto algo muito prático para a nossa vida, que Ele fale ao nosso coração, pelo poder do seu Espírito, promova a edificação e o fortalecimento da sua igreja nessa noite. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, Deus de bondade, santo, tremendo, excelso, maravilhoso, Deus que fez alianças e que conserva essa aliança, nós exaltamos a tua pessoa, Senhor, bendizemos o teu nome, declaramos o nosso amor por ti, a submissão da nossa vida à tua palavra revelada, e queremos nesta hora, Senhor, te rogar que pelo poder do Espírito, a passagem lida torne-se um instrumento de bênção para a nossa vida nessa noite. Nós te rogamos que assim como o Senhor alimentou o teu povo na saída do cativeiro egípcio, rumo à terra prometida, derramando o maná dos céus, faça desse texto o maná dos céus para a nossa vida, de modo, Senhor Deus, que sejamos alimentados por ti, e que o Senhor promova a glória de Cristo na igreja, através da pregação do Evangelho. Faz isso, Senhor Deus, tão somente para o nome de Cristo, o nosso mediador, o único e suficiente Salvador, seja exaltado e glorificado na igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se tivéssemos que usar uma imagem, figuras que pudessem representar a pessoa de Cristo, ou usarmos de algum artifício gramatical, para que pudéssemos ter uma ideia da sua personalidade e do seu modo vivente, certamente nós chegaríamos à conclusão de que há uma música que nós bem conhecemos, que se adequaria perfeitamente à imagem e à personalidade do Senhor Jesus. Eu lembro muito daquela canção que diz: calmo, sereno e tranquilo. E essa canção é de fato uma exposição real e verdadeira daquilo que representa o Senhor Jesus para nós. A sua imagem é muito vívida em nossa mente, como alguém manso, humilde, indisposto a confrontos, indisposto a combates, alguém que sempre pregou bem e ensinou aos seus discípulos. E por aquilo que nós percebemos, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, nós sabemos que a sua ideologia é a ideologia de combater o mal sempre com o bem. Folheando as páginas dos evangelhos, sobretudo no evangelho segundo escreveu Mateus, nos capítulos de 5 até o 7, nós vamos perceber que algumas características que o Senhor Jesus exortou que os seus discípulos deveriam ter, ele mesmo as tinha e vivia de conformidade com aquilo que ensinava. São deles as palavras de que felizes são os mansos, os humildes, os pobres de espírito, de modo que a nossa mente está permeada dessas informações do caráter de Cristo e da sua forma de vida. O texto lido é, sem dúvida alguma, uma das passagens que nos fazem refletir acerca de tudo quanto foi colocado até aqui. São poucas as passagens neotestamentárias que refletem o Senhor Jesus tomado por um estado de ira.
São poucas as passagens neotestamentárias em que nós encontramos a pessoa de Cristo tomando atitudes que não estão de conformidade com aquilo que nós criamos como padrão de estereótipo da pessoa do nosso bendito Salvador. A passagem que ora lemos é precedida de algumas informações importantes, segundo escreveu o evangelista João, o mesmo que escreveu as 3 cartas e também o livro do Apocalipse. É importante nós, folheando as páginas desse evangelho, percebermos que o evangelista, ele inicia a sua exposição histórica acerca do Messias, falando da importância da figura de João Batista. E o que nós encontramos no capítulo 1, sobretudo o verso 19 até o 28, é aquilo que nós podemos descrever como um verdadeiro inquérito policial. A liderança religiosa desse período, incomodada com o avanço do ministério de João, percebendo que a sua mensagem era uma mensagem diferenciada e que muitos estavam a acompanhá-lo, passam então a fazer um interrogatório a ele, perguntando-lhe: quem és tu? Por que tu fazes esses sinais? Por que tantos desejam te seguir? E havia na mente daquelas pessoas uma dúvida, e eles queriam saber se João Batista era de fato o Cristo, e ele afirma: eu não sou. E sou a voz do que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho do Senhor. Nessa exposição do Evangelho de João, e na sequência das verdades aqui encontradas, quando entramos no capítulo 2, identificamos então o primeiro milagre realizado no ministério público de Jesus, quando ele transforma água em vinho. É nesta sequência ideológica e também cronológica que nós encontramos então a passagem que ora foi lida. Ela nos chama a atenção, sobretudo porque a postura tomada por Jesus, na época pascal em que os judeus estavam celebrando a Páscoa, foi de fato uma postura jamais conhecida e identificada. E é importante nós salientarmos que essa postura, que dificilmente se adequará àquela imagem da figura de Cristo que nós construímos, ela tem um objetivo todo especial: o zelo com a Igreja de Deus. Deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo a primeira seção dessa passagem, versos do 12 até o 17, e você vai perceber algumas verdades que são aplicadas à nossa própria realidade. Verso 12 diz: depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Verso 15: tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Bem, o contexto aqui é um contexto não somente religioso, litúrgico, mas também festivo. Para os judeus, celebrar a Páscoa era efetivamente lembrar os prodígios, sinais e maravilhas que Deus havia realizado quando resgatou o seu povo do cativeiro egípcio. E eles celebravam isso com muito vigor. Eles celebravam isso lembrando da obra, da providência, no decreto da eleição, no chamado de Deus do seu povo, das trevas para a luz. Mas eles não celebravam essa Páscoa tão somente pensando nas maravilhas e sinais. Eles visavam também cumprir aquilo que a Escritura determinava. E esta festa, ela era realizada anualmente em um período de 7 dias. Os judeus, mesmo aqueles que estavam distanciados da sua pátria, eles voltavam àquele lugar.
E todos então reunidos ali, lembravam de tudo quanto o Senhor Deus havia feito em suas vidas. É importante então nós adentrarmos no contexto litúrgico desse momento de celebração dos judeus e lembrarmos do rito que era celebrado a Páscoa. Primeiro, havia uma oração de gratidão pelo chefe da casa, então bebia-se um cálice de vinho. Depois, então, comia-se ervas amargas para se lembrar, então, do período em que estavam no cativeiro. E seguia, então, esse ritual litúrgico. E, então, se tinha o canto do Alel, que são os Salmos 113 e 114. Então, eles seguiam, então, matavam o cordeiro, simbolizando a libertação daquele período em que estavam lá no cativeiro, e como o Senhor recebeu aquele sacrifício na saída daquela condição de escravos. E por fim, fechando essa parte litúrgica desta celebração, havia então o cântico da segunda parte do Halel, Salmos do 115 ao 118. Essa celebração durava 7 dias. E as pessoas se aproximavam do templo em Jerusalém, e elas tinham então a consciência da necessidade de levar os animais requeridos pela santa lei de Deus no Antigo Testamento. É nesse contexto então que o templo que era usado para as celebrações estava infestado de pessoas que estavam a negociar. Esta feira, esta negociata, não se dava no ambiente cultico central. Tudo isso que nós encontramos nesse texto era promovido na região periférica daquele templo chamado Pátio dos Gentios. Mas fazia parte também do santuário. Era lugar de adoração, de celebração ao Deus que resgatou o povo hebreu da condição de escravos. É nesse contexto, então, que nós percebemos também que Jesus encontra pessoas que estavam ali como cambistas para trocarem as moedas, já que a lei determinava que as ofertas a serem entregues ali deveriam estar adequadas a moeda de Jerusalém. Jesus então chega e vê todo aquele contexto, mugido de animais, pombas e passarinhos espalhados pela casa de Deus em gaiolas, cambistas trocando moedas, e o seu coração fica enfurecido, e ele é tomado de uma santa ira, porque ele vê que a casa de Deus, que deveria ser utilizada como casa de oração, agora então havia se tornado casa de negócio. Talvez você demore um bom tempo para adequar a sua mente a essa imagem descrita no versículo 15. O texto mostra que, percebendo Jesus toda aquela condição em que o templo estava sendo usado, diz assim: tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo. A transliteração dessa passagem não permite que você entenda perfeitamente o que é um azorrague de cordas. O contexto em que Jesus está inserido lhe permite tomar algumas cordas em que os animais eram amarrados e fazer literalmente um chicote. E é exatamente com esse chicote que ele passa a expulsar todos que estavam ali no templo, não somente ovelhas e bois, mas ele também derrama pelo chão o dinheiro dos cambistas e chega até mesmo a virar aquelas mesas.
Meus irmãos, nós precisamos entender o sentimento que há no coração do mediador. Nós precisamos mergulhar para percebermos a afinidade que Jesus tinha com a sua própria missão. Ele está irado, porque a casa de Deus está sendo usada como um meio de negócio. E ele disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. A mente de Jesus, recheada da santa e bendita lei de Deus, e do conhecimento que tinha pela própria exposição da lei, como judeu que era, ele tinha a plena consciência de como deveria ser usada a casa do Senhor. A Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é muito enfática. Deixe a sua Bíblia marcada em João. Veja comigo, primeiro Isaías, capítulo 56, versos 6 e 7. Isaías 56, versos 6 e 7, diz assim: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Volte a sua Bíblia nas páginas do Novo Testamento e veja comigo também aquilo que informa Marcos, no capítulo 11 do seu Evangelho, verso 17. Marcos 11, verso 17, diz assim: também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Volte a sua Bíblia lá, em João, capítulo 2, então os versos 16 e 17, você vai entender pela citação que Jesus faz, usando aquilo que nós conhecemos nos nossos dias como metodologia científica, usando a Escritura no Antigo Testamento, no Salmo 69, versículo 9, o que é que permeia o coração do Salvador? João 2, 16 e 17 diz: e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Meus irmãos, nós temos uns movimentos modernos de igrejas chamadas sem nome e sem parada, sem templo, que tenta tirar o brilho daquilo que é a igreja institucional, com todos os seus problemas. Essas pessoas advogam a tese de que a igreja deve se reunir nas praças ou nas casas e desconsideram que a nossa herança cristã é toda ela sinagogal, tanto o aspecto teológico como litúrgico. O que nós herdamos em termos de estrutura física é a herança do Antigo Testamento. O povo de Deus tinha um lugar onde se reunir. A igreja do Senhor no Antigo Testamento caminhava como nós caminhamos para o templo, para bendizer e louvar a Deus e ouvir a exposição da sua santa palavra. E agora surge um movimento novo,
que tenta refutar essa ideia e tirar o brilho que é a congregação reunida em um lugar para celebração àquele que merece honra, glória e louvor. Jesus está usando o Salmo 69, versículo 9, para nos chamar a atenção acerca da necessidade do zelo com a casa de Deus. O zelo da tua casa me consumirá. Queria apenas lembrar algumas atitudes do mestre que refletem muito bem essa verdade. Primeiro, quando ainda adolescente, temporariamente, o Senhor Jesus se perdeu dos pais, ou se afastou temporariamente dos seus pais biológicos, e foi encontrado na sinagoga, discutindo a santa lei de Deus com os mestres. No decurso do seu ministério, o zelo com a igreja é refletido através do chamado de 12 homens, a quem ele constituiu apóstolos e os legitimou para a pregação do evangelho, para que a sua igreja pudesse continuar crescendo. Avançando o ministério do Senhor Jesus, nós encontramos o mestre ajoelhado no Getsêmani, em uma oração angustiada, transpirando sangue, convicto do zelo com aquilo que havia recebido do Pai. Quando conduzido à cruz, mesmo que desafiado a negar o plano estabelecido na eternidade, ele vai até o fim. E nos últimos momentos, ele declara: Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Meus irmãos, nosso maior paradigma acerca do zelo que nós devemos ter com a casa de Deus deve ser sempre o Senhor Jesus. Ainda que a liderança da igreja deva ser espelho para cada um de nós, nós devemos ter como referencial maior de zelo com a casa do Senhor a figura do mestre, que percebe a sua casa desarrumada, então retira todos que estão ali com propósitos espúrios, limpando aquele templo e o colocando da maneira como ele deveria ser usado. Queria dizer para você, membro dessa igreja, você também que me escuta na internet, ame a igreja local. Ame os seus irmãos. Quando você perceber que alguma coisa está desajustada na sua igreja, chame com amor ao irmão e diga: meu irmão, você precisa se corrigir. Se você não conseguir com que essa pessoa se corrija e volte a andar de conformidade com aquilo que a Escritura ensina, chame então a liderança, para que a casa de Deus esteja sempre arrumada e bem ajustada, para que possamos não somente desfrutar de uma comunhão plena e maravilhosa, mas que outras pessoas também possam perceber a importância da igreja local. O zelo da tua casa me consumirá. O texto segue então, e na sua segunda sessão, João capítulo 2, versos do 18 até o 22, os judeus então buscam a legitimidade para aquilo que nós podemos entender como uma reforma que o Senhor Jesus estava querendo promover ali. E eles lhe fazem uma pergunta, vejam comigo, verso 18, perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí esse santuário, em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos,
lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Segunda seção dessa passagem nos mostra de uma maneira muito enfática, ainda que encontremos aqui o chamado machal, que é um dito paradoxal, na nossa linguagem um enigma, nós percebemos de uma maneira muito clara que, na realidade, o que Jesus está promovendo nessa semana pascal é exatamente a purificação do templo. Ele não somente faz isso quando corrige a forma inadequada em que o templo estava sendo usado, mas remete a ele mesmo a responsabilidade da purificação da sua igreja. Isso é muito claro para nós, porque ele fala sobre a destruição do santuário. Ele fala sobre a sua morte substitutiva. Isso é muito enfático e, sobretudo, porque nos chama a atenção acerca da necessidade da pureza da igreja. Em dias tão relativistas, em que um evangelho híbrido tem sido pregado e muitos têm sido enganados, adequando-se ao padrão cultural, não somente na nossa cidade, mas no nosso país, mudando terminologias para adequar-se aos princípios e valores do mundo. Muitas pessoas têm sido enganadas, fazendo do pecado algo cultural. Essa expressão destruir e reconstruir, na língua original, tanto se aplica a uma estrutura física, como também é aplicada ao corpo humano. Jesus está falando sobre as duas coisas. Está demonstrando que a responsabilidade dos judeus era, de fato, cumprir aquilo que a Escritura havia afirmado no Antigo Testamento. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias reconstruirei. O texto mostra que o objetivo de Cristo era purificar a sua igreja, fazer dela uma igreja santa, imaculada, separada, fazendo jus ao próprio termo grego, igreja, eclésia, chamados para fora. E ele demonstra que isso se concretizaria não somente na destruição do templo em Jerusalém, por volta de 70, mas também quando na cruz ele entrega a sua vida por nós. Meus irmãos, nós precisamos de ser mais puros. Precisamos de viver de fato em santidade e buscar entender de Deus o que de fato é ser santo. Tem muitas pessoas que têm confundido essa questão tão simples e pensam mesmo que ser santo ou santa é andar com uma roupa em um calor de 40 graus muito comprida, que é pôr uma Bíblia debaixo do braço num dia de sol de domingo com um terno, dizendo-se diferente dos demais. Nós precisamos de entender santidade como algo inerente ao nosso caráter, aos nossos princípios e aos valores inerentes à Santa Escritura. E percebemos que mesmo jovens, adolescentes, podem viver em santidade. Gente que se adequou aos princípios psicológicos e acham que a adolescência é uma fase difícil e que jamais um adolescente pode ser crente. Orar, buscar a Deus em oração e leitura da Escritura, está comprometido com o zelo da casa de Deus. O exemplo de Daniel e seus amigos é simplesmente fantástico.
adolescentes ainda, entre 13 e 14 anos, eles são conduzidos ao cativeiro babilônico. E a Escritura diz lá muito claramente que eles resolveram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Sabe por quê? Porque eles estavam imbuídos de um zelo santo pela casa de Deus. E eu queria dizer para você, jovem, adolescente, zele pelo santuário que é o seu corpo. Zele pela igreja de Deus. Não se adeque àquilo que tem sido colocado para você como oferta de entretenimento. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles são caminhos de morte. Então, independentemente da idade, seja um adolescente, um jovem, uma senhora, nós precisamos de entender essa função purificadora de Cristo. Ele não somente purifica o templo, ele não somente retira os cambistas e aqueles que estavam mercadejando da palavra de Deus, mas ele também chama a atenção para a sua própria função, como aquele que produziria, pelo seu sacrifício, uma obra de santidade gloriosa. O texto se encerra, verso número 22, dizendo assim: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Nós iniciamos essa mensagem falando das imagens ou do estereótipo que nós criamos da pessoa de Cristo. E esse texto, na realidade, é um texto muito diferente, muitas vezes pouco explorado, mas que nos traz uma poderosa lição. Nós precisamos de zelo com a casa de Deus. Nós estamos hoje em celebração por aquilo que Deus tem realizado na vida do nosso concílio. Esses dois jovens, Jean e João, certamente durante a caminhada no ministério, serão desafiados muitas vezes a renunciar àquilo que aprenderam durante a sua formação teológica e a sua vida cristã. As ofertas são muitas, de holofotes, luzes, da mídia. E nesses momentos em que somos atraídos, nós precisamos de lembrar o zelo santo que o Senhor Jesus teve à sua igreja. Queria concluir a mensagem nessa noite, dizendo para você que talvez esteja em casa agora, nos ouvindo, quem sabe vivendo uma morbidade espiritual, enfraquecido por algum problema, por não conseguir mais vir à casa de Deus. Quem sabe alguém que lhe machucou. Queria dizer para você que hoje é o dia do seu retorno. Você precisa voltar a ter o mesmo zelo que sempre teve com a casa do Senhor. Dizer para você também nessa noite, quem sabe, convivendo com as expectativas de um novo ano, de tantos projetos e desafios, que é um princípio que nós precisamos observar. Tudo quanto nós desejamos em termos de realização na nossa vida, seja no aspecto sentimental, profissional, intelectual, deve estar perfeitamente adequado àquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas.
o zelo da tua casa me consumirá. Deus aplica a sua palavra ao nosso coração. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Vamos passar a palavra para o reverendo Itamar. Senhor Deus, Deus da aliança, que firmou a aliança e que preserva a aliança. Deus de amor, soberano, bendito, poderoso, onipotente, onipresente. Bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome, Pai. Obrigado por tua palavra, Senhor, porque ela nos direciona a termos zelo com a tua casa. Se existe alguém nesse santuário, ou quem sabe em suas casas, ouvindo esta mensagem, que ficou esmurecido ou esmurecida por algum problema vivido no decurso da sua vida cristã, e deixou de ter zelo com a tua casa, nós pedimos a ti, Senhor, que faça prática esta palavra, aplicando o teu coração, para que cada pessoa, Senhor Deus, esteja imbuída de um zelo santo com a tua casa de oração. Ajuda-nos, Senhor, neste ano que se inicia, a promovermos a glória do teu nome, uma vida santa, diferenciada, valorizando os princípios e valores que nós aprendemos através de ti, na tua revelação, Senhor. E promove a glória do teu nome em nós. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Assentados, nós vamos cantar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser, Senhor amar, como um vaso do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso. Mais uma vez. Eu quero ser um vaso novo.
Irmãos queridos, é dever do presbitério orientar a vida do seu concílio, ou a vida do campo que ele jurisdiciona. E, segundo orientação do presbitério, decidiu nesta noite licenciar para a pregação do Evangelho ao nosso irmão Jean Piana Rios, a quem eu convido para se apresentar aqui no altar. Jean, desde cedo, conheceu o Evangelho de Cristo através do testemunho da sua casa, do seu pai, o presbítero Irã, depois da sua mãe, Josi, e cercado por uma história de evangélicos da família Rios, que estão aqui presentes. E Jean cresceu na igreja. Eu que cheguei na história da IPBA há pouco tempo, 6 anos atrás, eu já vi um vídeo da criançada da igreja, os pré-adolescentes da igreja, e aparece o Jean, ainda garoto, os olhos grandes assim, cabeludo, criado na igreja, aqui nesses corredores. E ainda na adolescência, ele foi eleito o presidente da União Presbiteriana de Adolescentes. E pelo que eu lembro da história e conheço da história, esse tempo passou muito rápido para ele. E para a família, sempre muito sério, compenetrado, aprendeu a amar e respeitar as coisas de Deus. Começou a aprender doutrina, até pela influência e a seriedade da família Rios com as coisas de Deus. E depois Jean sentiu-se chamado para o sagrado ministério, ainda na sua juventude. E então vem uma longa história de preparo, até que ele se apresentou à igreja, ao conselho da igreja, que o examinou e, julgando aptas, ou julgando satisfatórias as suas respostas e convictas as suas posições, decidiu enviá-lo para o seminário. E assim ele foi para o seminário em São Paulo, o José Manuel da Conceição, o JMC. Para mim foi ontem. Já se passaram 4 anos, tão rápido. E eu me lembro do exame do Jean. E hoje ele já está aqui, de volta, bacharel em teologia, apresentou-se ao presbitério desde a quinta-feira próxima, agora passada, foi examinado pelo presbitério, que julgou satisfatórias todas as suas respostas, seu sermão de prova foi aprovado, a sua monografia, a sua exegese, eu vou dizer, não é para a vaidade dele, mas para louvor do Senhor. O Jean fez o seu curso com excelência. Existe um julgamento lá do próprio seminário, pelas notas, pelo desempenho, e o Jean foi o terceiro seminarista mais bem-sucedido de todo o Brasil. E o primeiro do JMC, nas notas, no desempenho. Mas isso aí eu já conversei com ele, ele está colocando isso na cruz de Cristo. Mas para nós é um símbolo de um bom preparo para servir ao Mestre com uma ferramenta afiada. Eu quero instruir a igreja e Jean, que já sabe disso também, que o presbitério
em suas atribuições, licencia candidatos ao sagrado ministério por um determinado período para prová-los, à luz das Escrituras, a fim de que o sagrado ministério não seja confiado a homens que não sejam verdadeiramente vocacionados e que não tenham o devido preparo para exercer tão nobre missão. Então, segundo a Escritura nos diz, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e ele diz ali a Timóteo que o obreiro não pode ser neófito, não pode ser inexperiente, para não cair no laço do diabo, nem se ensoberbecer, mas deve ser primeiramente provado, experimentado, e se mostrar irrepreensível, zeloso com as coisas de Deus, então, assim, ele deve exercer o ministério. É o que nos instrui a palavra de Deus. Então, baseado nessa instrução, Jean, é que eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus e delegado pelo presbitério da Bahia em comissão, pela autoridade do nome do Senhor, eu quero lhe fazer umas perguntas constitucionais. E quero que você as responda com toda sinceridade diante do Senhor da igreja. Eu convido os demais presbíteros para virem aqui à frente e os que aqui já estão para ficarem de pé enquanto fazemos essas perguntas. E eu convido a igreja para ficar de pé também. Jean Piana Rios, você crê que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e de prática? Sim. Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos da nossa igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras? Sim. Você promete submeter-se no Senhor ao governo deste presbitério ou ao governo de qualquer outro presbitério para onde o Senhor queira levá-lo durante os dias da sua vida em que você possa servir ao Mestre? Sim. Então nós vamos orar ao Senhor, rogando a bênção sobre o servo que Ele mesmo separou para pregar o seu santo Evangelho. Senhor bendito, nós adoramos o Teu nome, que é santo, santo, santo. Bendizemos o santo nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que na sua onisciência, nos seus eternos decretos, decidiu separar para a pregação do Evangelho ao teu servo Jean. E no teu tempo o Senhor o chamou e o capacitou para estudar, se preparar para pregar a tua santa palavra. Senhor, sem a tua boa mão sobre a cabeça dele, ele não vai conseguir. Sem a ação soberana do teu divino Espírito, dando-lhe sabedoria, ele vai fracassar. Mas nós cremos pelo testemunho da tua palavra, que fiel é o que vos chama, o qual também o fará. De que é o Senhor quem dá aos teus servos a capacitação necessária para
o serviço do ministério. Que o Senhor seja pródigo com o teu servo Jean, habilitando-o e capacitando-o nesta sublime missão. Para a glória do nome de Jesus, é que nós, como presbitério da Bahia e igreja reunida, o povo de Deus, o abençoamos em nome do Senhor. Amém. Jean, em nome de Jesus e pela autoridade que ele deu à igreja, nós o licenciamos para pregar o Evangelho de Jesus. E que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo encha todo dia para a glória do nome dele. Eu quero ser, Senhor, amar como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha quero ser, eu quero ser do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. A igreja pode se assentar por um instante. Os presbíteros deverão permanecer aqui próximos ao altar. A família do Jean, os amigos, a igreja, nós, seus irmãos, iremos depois cumprimentá-lo, abraçá-lo, encorajar a vida dele e celebrar esse momento tão importante na vida desse servo do Senhor. E agora eu passo a palavra ao reverendo Adilson, que é o presidente do presbitério, para proceder a cerimônia de ordenação do nosso irmão João Coelho. Para o exercício das suas atividades, jurisdicionado ao nosso presbitério. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu convido Lara para vir aqui à frente, por favor, Lara. Vem cá.
Os presbíteros fiquem aqui, por favor, ainda. Irmãos, o ministério pastoral nunca é desenvolvido por uma pessoa. Sabemos que Deus chama o ministro e põe alguém junto para partilhar dessa caminhada. Eu sou um ministro, casado, e posso dizer isso aos irmãos com toda a propriedade. E eu sei, João, que você vai precisar muito de Lara no seu ministério. Momentos de angústias, lágrimas, ela vai estar do seu lado. Um lugar onde você vai precisar do ombro. Às vezes não vai encontrar de mais ninguém. E é também para onde você vai correr para contar as suas maiores alegrias. Lara, que Deus fortaleça a sua vida. Lhe dê prudência, sabedoria, encorajamento do alto para caminhar na mesma estrada com João. E gente que está buscando saber, não é? E a turma está no 4º ano do seminário lá, já ligando para a gente: pastor, como é que a gente faz aqui para fazer o mestrado? Então, vê que é uma turma que, não obstante o relativismo dos nossos dias, está buscando, de fato, se adequar àquilo que a Escritura ensina acerca do zelo com a casa de Deus, não é? E a comissão, aqui composta dos presbíteros Mário, presbítero Daniel Sacramento, os reverendos Cláudio Mota e Josafá, certamente tem no seu coração alegria, porque são irmãos daqui da Igreja da Bahia, não é? Alegria dobrada. E como presbitério, nós também decidimos pela ordenação do nosso irmão João Coelho. Ele já deu prova suficiente da sua vocação, não é? Quando encaminhado também ao seminário José Manuel da Conceição, em São Paulo, retornou ao nosso concílio, teve um ano de licenciatura no campo de Santo Antônio de Jesus, e após avaliado em seu sermão de prova, nos trabalhos constitucionais de monografia e exegese, e passar pela comissão teológica e também pelo plenário do PSBA, o concílio votou favorável à sua ordenação. Então, eu queria passar algumas instruções para a igreja acerca desse momento, não é? Sobretudo esclarecedor, para entendermos de fato quem são oficiais na igreja. Nós estamos vivendo um momento onde há apóstolos, não é? Eu já soube até de arcanjos, não é? E a igreja, na realidade, desfrutou de oficiais chamados extraordinários. Mas hoje os oficiais ordinários da igreja são os presbíteros e os diáconos. Então, o Senhor Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o principado, que é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele que é rei e cabeça da igreja, havendo subido ao alto, recebido dons para os homens, doutou a igreja com oficiais extraordinários e permanentes, chamados ordinários, não é? Para reuni-la e edificá-la. Os apóstolos, os profetas e os que possuíam o dom de línguas, de curar e fazer milagres, foram chamados oficiais extraordinários.
empregados, a princípio, por nosso Senhor Jesus e Salvador, para reunir seu povo dentre as nações, conduzindo a família da fé. Esses oficiais e esses dons miraculosos cessaram há muito tempo. Presentemente, o Senhor Jesus, ele é servido em conservar em sua igreja os ministros da palavra, ou presbíteros docentes, comissionados para pregar o evangelho, administrar os sacramentos e governar. Os presbíteros regentes são encarregados de ajudar no governo, e os diáconos, cujas funções consistem na arrecadação das ofertas dos fiéis para fins piedosos, no socorro aos que na igreja estão necessitados e no cuidado da ordem do culto. O ofício de ministro da palavra é o primeiro na igreja em dignidade e utilidade. Na Escritura são dados diversos títulos àqueles que o exercem, e estes títulos exprimem seus diversos deveres. O ministro da palavra é chamado bispo, porque tem a superintendência do rebanho de Cristo. Pastor, porque dá alimento espiritual ao rebanho. Ministro, porque ele cumpre ser grave e prudente, um exemplo para o rebanho, e governar bem a casa e o rebanho de Cristo. Anjo da igreja, porque é mensageiro de Deus. Embaixador, porque é enviado a declarar a vontade de Deus aos pecadores e a rogar-lhes que, por meio de Cristo, se reconciliem com Deus. Evangelista, porque anuncia as boas novas de salvação aos ignorantes que estão a ponto de perecer. Pregador, porque está constituído para proclamar o evangelho. Doutor, porque expõe a palavra e com sã doutrina admoesta e convence aos contradizentes. E despenseiro dos mistérios de Deus, porque distribui a múltipla graça de Deus e as ordenações instituídas por Cristo. Não obstante todos esses títulos, não há um grau de hierarquia na igreja do Senhor. Todos são servos, chamados para a proclamação do Evangelho. Sobretudo no sistema presbiteriano, que é um sistema democrático e representativo, não há uma figura preeminente, não é? Há um chamado moderador, não é? Esta função de presidente do presbitério, ou de sínodo, ou de presidente do Supremo Concílio já foi usada como terminologia a figura do conciliador, não é? Aquele que está ali para conciliar e para conduzir o concílio, não é? De modo que esses títulos bonitos não devem servir como grau de hierarquia, como nós estamos vendo em nossos dias aí, apóstolos, profetas, anjos, arcanjos e Miguel Ângelos, não é? Então eu queria convidar aqui à frente o irmão João Coelho, expor aqui de pé, para responder às perguntas constitucionais. Irmão João, você crê que as escrituras do Antigo e do Novo Testamentos são a palavra de Deus e a única regra de fé e de prática, sim? Sim. Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé de Westminster, assim como os catecismos maior e breve, como fiel exposição de doutrina das Santas Escrituras? Sim. Você aprova e sustenta o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Você promete sujeitar-se a seus irmãos no Senhor? Você promete sujeitar-se aos seus irmãos no Senhor? Com a graça de Deus, sim. Você declara que, segundo o conhecimento que tem no seu coração, procura o santo ministério movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pela pregação do evangelho do seu Filho? Sim. Você promete, João Coelho, manter zelosa e fielmente as verdades do evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e oposição que você encontrar durante a sua vida ministerial? Sim. Você promete ainda que, como cristão e ministro do evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará pela graça de Deus
para adornar a profissão do Evangelho por meio de sua conversação e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus o constituiu ministro do Evangelho? Com a graça de Deus, sim. Está pronto, meu irmão, para tomar assento como pastor auxiliar nesta igreja, na declaração que fez no próprio conselho e na designação desse presbitério, presbitério da Bahia, e promete, com auxílio de Deus, que vai desempenhar as suas funções nesta igreja com todo zelo? Sim. Você aceita e empreende agora a obra do Evangelho e promete que, com o auxílio de Deus, será fiel no desempenho de todos os deveres inerentes à vocação do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Gostaria de fazer algumas perguntas também à igreja, não é? Esse irmão jovem, não é, que está iniciando a sua vida ministerial hoje, como pastor do Evangelho, estará jurisdicionado ao conselho dessa igreja, não é? E ao presbitério da Bahia. Então, eu gostaria de convidá-los para que fiquem de pé. E eu, então, farei algumas perguntas à igreja do Senhor aqui. Nesse lugar. E vocês, povo desta igreja de Jesus Cristo, estão determinados a receber como pastor auxiliar o nosso irmão João Coelho para o exercício das suas atividades nesta igreja? Sim? Sim. Promete receber dele com humildade e amor a palavra da verdade e submeterem-se a ele no exercício da disciplina cristã? Sim. Prometem animá-lo em seus trabalhos e ajudá-lo nos esforços que empregar para a instrução e edificação espiritual de toda a igreja? Sim. Os irmãos podem sentar. Quero convidar os presbíteros que venham aqui. Nós vamos realizar a imposição de mãos e a oração para a ordenação do nosso irmão João Coelho. Aos irmãos aqui à frente, pediu ao nosso irmão João Coelho para ficar de joelhos, e aos presbíteros da igreja, estendam as mãos sobre ele. Nós vamos orar então, recomendando a Deus, ao Senhor, que abençoe a sua vida e o seu ministério. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, Deus de bondade, poder, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque no decurso do tempo o Senhor tem levantado profetas para a pregação da tua palavra, Senhor Deus. Nós te louvamos porque de maneira eficaz, pela graça do Senhor, o Senhor chamou João não somente das trevas para a luz, mas também o vocacionou para o exercício do ministério. Nós queremos nesta hora, Senhor Deus, te pedir em nome de Jesus, que legitime pelo poder do teu Espírito, o exercício do ministério pastoral deste irmão. Que seja um profícuo pregador do Evangelho, que tenha um santo temor e tremor de ti no coração, e que busque com zelo a cada instante da sua vida o cuidado com a igreja do Senhor. Ó Deus, que o seu ministério seja abençoado, que aqueles pelos quais o Senhor o responsabilizar de cuidado espiritual, recebam dele a palavra de admoestação, de exortação, mas também de consolo para a sua vida. Nós rogamos, Senhor Deus, também que se em extensão o Senhor abençoe a sua esposa, e faça dessa família uma família plenamente feliz, por ter no seu lar o ministro do Evangelho. Nós pedimos, Senhor Deus, que abençoe poderosamente o ministério do João Coelho, e nós rogamos que em nome de Jesus Cristo, toda obra das trevas, todo intento de Satanás que tente neutralizar o trabalho do teu filho, seja desfeito pelo poder do teu Espírito, e que os teus anjos, Senhor Deus, estejam acampados ao redor dele, da sua casa e da sua igreja, para que através dele o teu nome santo e bendito seja exaltado e glorificado. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém.